Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de poder estar aqui esta manhã. Posso deixar de expressar o meu sentimento de gratidão em Deus. Muito obrigado, pastor Márcio Romano, Isaac, Deus abençoe, pastor Júnior Trovão, todos os amigos que aqui estão para partilhar esta manhã conosco. Glorifico a Deus pela vida da minha mãe, que está conosco, e a minha princesa também. Deus abençoe a vida de vocês. Abra a tua Bíblia comigo, o Salmo de número 40, versículo de número 6. Salmo de número 40, versículo de número 6. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Amém? Pode se assentar. Maravilha, Senhor. Deus inspirou meu coração dentro deste versículo bíblico que se encontra no livro dos Salmos. Nós sabemos que existe uma diversidade de salmos e foram escritos em diversas situações, em momentos de bonança, de alegria, em momentos de perseguição, de tristeza, e todos eles nos trazem excelentes lições para a nossa vida com Deus. Nós vamos encontrar pelo menos 5 tipos de salmos: os salmos didáticos, que são os salmos instrutivos, que vão nos direcionar em um caminho de obediência e de servir a Deus com integridade. Salmo 1, por exemplo, que é mais do que conhecido da igreja do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, assim por diante. Salmo 19, Salmo 119 e tantos outros salmos, os salmos imprecatórios, que são os salmos onde o salmista ele vai acusar, vai colocar na presença de Deus a impiedade, ou seja, a prosperidade dos ímpios. É um salmo de denúncia, seguido de um reconhecimento do Todo-Poderoso. Salmo 73 de Asaf, quando ele diz que sentiu inveja dos ímpios e da sua prosperidade, mas a Bíblia diz que ao entrar ele nos átrios do Senhor, ele compreendeu o fim deles, e tantos outros salmos também. E o Salmo de número 40 é um salmo profético, um salmo messiânico, que vai apontar para a messianidade de Jesus Cristo, o filho de José, de Maria, o carpinteiro de Nazaré. E ao observar este texto e olhando o versículo de número 6, em algumas traduções, esse texto vai dizer: os meus ouvidos abriste, mas aqui está registrado assim: as minhas orelhas furaste. E é lógico que eu posso usar este texto tanto de uma maneira figurada como uma maneira literal, e observando eu pude perceber de uma maneira literal o que o salmista aqui estava dizendo. Ele estava dizendo que as suas orelhas tinham sido furadas, que ele tinha uma marca nele. E observando a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber no livro do Êxodo, capítulo de número 21, vai falar-nos acerca do ano da remissão, do ano em que todas as dívidas seriam perdoadas, do ano em que um escravo, depois de ter trabalhado 6 anos, no 7º ele seria liberto do seu trabalho, porque um judeu, ele era honesto, um judeu, a maioria deles, isso faz parte da cultura deles, e quando ele devia algo a alguém e não tinha dinheiro para pagar esta dívida, então ele se entregava para fazer um serviço, para trabalhar na casa do seu senhor. E a Bíblia vai dizer que depois que passasse 6 anos, ele seria despedido, ele podia ir embora e ainda receberia uma herança. Mas a Bíblia vai nos dizer
dizer que quando um servo amava a casa do seu senhor, quando um servo tinha prazer de estar na presença do seu senhor, então ele fazia uma declaração pública dizendo: eu te amo, eu não quero ir embora, quero ficar contigo. Então o senhor da casa pegava esse servo, ia até as portas da cidade, pegava um utensílio chamado sovela ou um furador e fazia-lhe uma marca nas orelhas. Aí, observando este texto, eu pude compreender aqui, à luz da revelação do Espírito Santo, que Deus está nos mostrando que um servo, quando ele ama o seu senhor, ele tem prazer de estar na presença do seu senhor. Deixa eu abrir um parênteses para você entender. Ele não fica usando de desculpa para não ir ao culto, porque ele tem vontade de ouvir a palavra. O próprio salmista vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quão bom é que eu pudesse morar nos átrios do Senhor, porque ele tinha prazer em ouvir a voz do seu Senhor, ele tinha prazer em desfrutar a presença do seu Senhor. Aí Deus falou comigo e eu aprendi algumas lições olhando este texto. E para a vida do servo, ele recebia uma marca. E o interessante é que a primeira característica dessa marca é que essa marca era visível. Todas as pessoas que olhavam para este servo, logo eles iam compreender: esse tem amor pelo seu senhor, porque ele se entregou para ficar com ele para sempre. Aí o Senhor falou comigo que Deus, ele está dando uma marca para a geração curitibana, uma marca de poder, uma marca de glória, e as nações vão conhecer o teu nome. Deus vai soprar o teu nome, sabe por quê? Porque um dia você resolveu se entregar a Deus, e por causa da sua decisão, Deus vai honrar você onde você pisar. Deus vai soprar o teu nome e você vai ser um canal de Deus. Aleluia. A marca era visível. O problema é que nós temos uma geração de pessoas que ela é uma pessoa dentro do templo, mas fora do templo ela é outra. Dentro do templo ela é uma pessoa, mas no colégio é outra. Mas eu tenho uma palavra profética para você, geração curitibana, você que se entrega e que não se envergonha de bater no peito: sou crente quadrado. É para você que Deus tem uma unção sobrenatural, e é você que Deus vai levantar essa última hora. A marca é visível. Não esconda a sua marca. Não esconda a marca que Deus colocou em você. O apóstolo Paulo escreveu dizendo aos coríntios que ele nos deu o penhor do Espírito e que ele nos selou. O Espírito de Deus é a garantia e o selo de Deus em nós. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para nós que nós somos selados pelo Espírito, que nós somos propriedade peculiar de Deus e que ninguém pode nos tocar. Porque quando um rei, ele mandava uma carta, ele colocava um selo na carta, e somente para quem a carta era endereçada, só ele poderia abrir. Se alguém abrisse e tirasse o selo, quem não fosse, ele seria condenado à morte. Mas quem podia abrir, quem receberia a carta? Ei, isso quer dizer que nós somos propriedade de Deus, e que só Deus pode tratar conosco. Podem te caluniar, podem te desprezar, mas isso não vai arrancar a marca de Deus em você. Deus vai te levantar. Aleluia. A segunda característica da marca que eu aprendo aqui é que a marca era a garantia do cuidado do seu Senhor. A marca era a garantia de que o senhor da casa estava assumindo a responsabilidade para o resto da vida do servo, de cuidar dele, de sustentar ele, de proteger ele. As pessoas iriam ver e já iriam saber que ele tinha uma marca e que ele seria protegido. O Salmo 91 vai nos dizer que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós temos a marca de Cristo em nós e Ele nos sustentará. Eu preciso falar uma coisa.
Se é Deus que nos sustenta, se é Deus que nos protege, Deus falou comigo. Sabe qual é o problema da geração dos pregadores e dos cantores em que nós estamos vivendo? Eles não confiam mais em mim. Sabe por quê? Porque nós temos uma raça de pessoas que não tem sensibilidade de Deus e estipulam valores para pregar o Evangelho. Sabe o que é isso? Se Deus nos sustenta, Ele cuidará de nós. Sabe qual é o problema? Viver da fé não é estipular um valor. Viver da fé é você acreditar na providência de Deus e que Deus vai nos sustentar. Isso é viver da fé. Porque se você botar um preço, você já sabe o que você vai receber. Mas Jesus instruindo os discípulos, Ele disse: não deixe a tua mão esquerda ver a que tua mão direita faz. Não dê esmola para ser visto pelos homens. Ei, o galardão quem dará é Deus. Se Ele não cuidar de você, quem vai cuidar? Você entregou a sua vida a Ele. Aleluia! Não precisa estipular nada. Eu sei do que eu estou falando, pastor Marcos Romano, porque eu sou líder de departamento, sou superintendente da escola bíblica dominical na minha congregação, e eu também prego, mas nunca estipulei um valor para sair pregar, e Deus sempre supriu as minhas necessidades. Um dia chegou a faltar comida dentro da minha casa, nós passamos dificuldade, mas eu só pensei: Senhor, que vontade de comer uma bolacha recheada. Pode parecer coisa pequena, mas passou um dia, bateu um abençoado lá em casa e tinha uma bolacha junto com uma compra, porque é Deus que te sustenta. Não fecha a porta para você. Deus abriu e Ele vai sustentar você. Aí eu imagino os discípulos. Jesus chamou os discípulos, cada um tinha a sua função. Alguns eram pescadores, alguns eram cobradores de impostos. Jesus ensina os discípulos, capítulo 5, sermão das bem-aventuranças. Aí eu imagino os discípulos dizendo, imagino a minha mente, o meu pensamento dizendo: Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos instruiu, e agora, Senhor, como é que nós vamos fazer a nossa agenda, Senhor? Vamos cobrar? Vamos colocar um valor? Aí eu imagino Jesus olhando dentro dos olhos deles, Isaac, dizendo: olha as aves do campo, elas não semeiam, elas não plantam, olha o lírio dos vales, e de maneira nenhuma não foram vestidos de maior glória. Ei, Deus vai cuidar de você. Sabe por quê? Porque a marca de Deus em nós é a garantia do sustento. Se Ele te chamou, Ele assume a responsabilidade de cuidar de você. Jesus multiplicando os pães. A Bíblia diz que era um lugar deserto, e Jesus estava ali com os discípulos. Jesus, Ele multiplicou os pães, e a Bíblia diz que já faziam 3 dias que eles estavam com Jesus. Aí Jesus estava dizendo: eles estão comigo. Aí eu aprendi uma coisa: Jesus estava trazendo a responsabilidade para Ele de cuidar do povo. Eu me lembro quando eu ainda namorava minha esposa, eu chegava até o meu sogro e dizia: nós vamos sair para passear, tomar um sorvete, mas eu vou trazer ela de volta. Eu estava assumindo a responsabilidade de cuidar dela. Aí Jesus viu que eles estavam passando dificuldade, que eles estavam com fome, já faziam 3 dias que não comiam, que eles estavam com Jesus. Jesus estava dizendo: eu chamei eles, a responsabilidade é minha, eu vou sustentá-los, eu vou multiplicar o pão. Geração que me ouve esta manhã, Deus vai abrir porta para você onde não existe, e Ele vai sustentar você, porque você tem a marca. Pense numa geração que eu acredito, pastor Marcos Romano. Tem gente que diz que o avivamento vai sair do Brasil por causa da frieza espiritual, Rafael Santos, mas eu creio que esta geração é a geração que mais vai viver poder de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz bem assim: o que os 2 concordarem na terra é concordado no céu. Eu concordo que o avivamento não vai sair se tiver mais um para concordar comigo. A glória vai descer, o Pentecoste vai se manifestar, porque nós somos um povo que adora a Deus. Nós não podemos perder esse princípio. Eu gosto de olhar para a Rua Azusa.
e meditar e entender. A história diz que as pessoas passavam algumas quadras de distância, aonde se havia reuniões, e as pessoas eram libertas pelo poder de Deus, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e eu creio que a nossa geração não será diferente. As pessoas vão sentir Deus em nós a metros de distância, porque Deus está levantando uma geração que ainda gosta de madrugada com Deus, que ainda gosta de jejuar, que ainda gosta de buscar a presença do Pai. Fica de pé comigo, vamos orar. Deus deu uma marca para você, fica tranquilo. Deus vai cuidar de você. Deus deu uma marca para você. Podem deixar você de lado, podem menosprezar vocês, pregadores, mas Deus foi quem chamou vocês. Deus vai sustentar vocês de uma forma extraordinária. Foi Ele que nos chamou. A responsabilidade é dele. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu acredito, Senhor, em uma geração que o Senhor vai sustentar, e uma geração íntegra, Senhor, que não prega por causa de cachê, mas que prega por amor à Tua palavra, que prega por amor às almas, Senhor. Eu creio, Pai, que esta geração será a geração que será mais impactada pelo Teu poder, e ainda antes do arrebatamento, Deus vai mandar um avivamento para essa Curitiba, que todas as nações vão sair